Fala aí pessoal, Gustavo Trevisan do canal Jesus Freaks mais uma vez aqui para continuar nessa jornada pela Bíblia sobre o que Jesus fez por nós, qual era o seu plano de salvação, sabe? E no vídeo passado a gente falou sobre a questão da criação, o que Deus fez, por que Deus fez. Se você não assistiu, dá uma ligada lá, assiste o último vídeo ali para você entender, porque se você não viu o último vídeo você não vai conseguir entender esse, se você não assistir esse você não vai entender o próximo, entendeu? Então um efeito dominó aí, né? Nem sei se esse termo tá certo, mas enfim. Bom, hoje a gente vai falar sobre a maior tragédia que aconteceu na história. A tragédia que rompeu o plano que Deus tinha feito no Éden. Lembra quando terminou o vídeo passado, eu perguntei, e aí, será que nós ainda temos essa imagem e semelhança de Deus? Será que ainda nós somos bons conforme a criação de Deus? E a resposta nós vamos destrinchar aqui hoje, Gênesis capítulo 3, que conta a grande tragédia do que aconteceu no Éden, que foi o rompimento desse propósito que Deus tinha. Deus criou o homem com o propósito de se relacionar com ele. Deus criou o homem para que ele refletisse a imagem dele na criação. Deus criou o homem para que o homem fosse o seu filho. Mas aconteceu uma tragédia que a gente chama de pecado. E a gente lê isso em Gênesis, no capítulo 3. Eu não vou ler o texto porque é um texto muito grande. E conta desde ali do capítulo 2, capítulo 3, de que Deus ele tinha dado uma ordem, tanto para Adão quanto para Eva, de não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comam de qualquer fruto menos daquele. E aí um dia a Eva ali passeando, a serpente vem até ela. E aí ela começa a admirar os frutos, e aí a serpente vem e fala, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E aí a Eva, não, calma aí, Satanás, não é assim que funciona. Deus falou que a gente não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que a gente não morra. E aí a serpente ela começa ali num debate com Eva. E parece que essa conversa que a serpente tem com Eva, esse ciclo da tentação que Eva sofreu, que levou ela ao pecado, parece que se repete na Bíblia inteira e depois ele se repete nas nossas vidas. Porque em primeiro ela recebe um questionamento. A primeira parte da tentação é de que ela não tinha certeza, né, da palavra de Deus, sabe? A serpente questiona ela e aí ela fala, não, mas Deus falou pra gente não tocar no fruto, pra que a gente não morra. Mas se você parar pra ler literalmente o que Deus falou, não era exatamente isso que ele falou. Ela trocou algumas coisas. Parecia que ela tava aqui, sei lá, meio em dúvida. Ela tava meio duvidosa. Ela não tinha certeza da palavra que Deus tinha dado pra ela. E guarde isso com você. Uma vida sem a certeza na palavra de Deus nos leva a uma vida de pecado. Ok? E aí ela começa ali numa conversa. E aí vem a serpente e fala, certamente não morrerão. A segunda parte da tentação é a incredulidade na consequência, sabe? Às vezes a gente peca porque a gente não acredita que de fato isso vai nos afastar de Deus. A gente peca porque a gente não acredita que de fato isso vai desagradar o coração de Deus e que é o nosso Deus que nós devemos exaltar e glorificar, sabe? A incredulidade na consequência leva ao pecado. E aí Eva até certamente não morrerão. E aí Eva já dá aquela, ela tem falta de fé. Mais uma vez, na palavra de Deus. Falta de certeza da palavra de Deus, a incredulidade da consequência. E aí ela começa a olhar o fruto. E aí a cobiça começa a entrar. O seu desejo, ele começa a valorizar mais o seu próprio desejo do que a ordem que Deus tinha dado. E essa é a terceira parte da tentação que a gente sofre. A gente vê aquele fruto delicioso ali, aquela mina muito gata, e aí o nosso desejo começa a crescer. A gente valoriza mais a nossa vontade do que a ordem que Deus deu. E em quarto, termina na desobediência, termina no pecado. Mas quando a gente trata aqui sobre o que a gente chama de pecado original, que é o pecado de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, não é só uma questão de comer um fruto. Se a gente analisar o diálogo da serpente com Eva, a gente vai ver a serpente dizendo, não, se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. E aí Eva, ela não queria só comer um fruto. A questão é que quando Adão e Eva comem do fruto, era o ego deles
tentando sentar no trono do coração deles, tirando Deus da jogada. O pecado original é tirar a sua vida da dependência de Deus e passar a depender de você mesmo. O pecado original foi quando Adão e Eva tiraram Deus da jogada. Nós não precisamos mais de você, Deus. Nós conhecemos o bem e o mal e é disso que eu preciso, é da minha filosofia de vida que eu preciso. E eles comem do fruto. Não foi só comer do fruto que eles cometeram o pecado. Foi ao querer se tornarem o Deus da existência deles. Eles queriam se tornar o Deus de suas próprias vidas. Eles queriam ser iguais a Deus. E aí eles comeram, pecaram e o ego tomou conta deles. Só que na hora que eles pecam, existem consequências. E a questão toda é que óbvio que houveram consequências ali naquele momento e acontece o que nós chamamos de queda. Deus, ele chega no jardim e aí ele tem um diálogo com Adão e Eva e ele castiga Adão e Eva, ele amaldiçoa a terra, determina a dor do parto, de que o homem ele conseguiria o alimento pelo fruto do seu trabalho. Mas a grande questão é que esse pecado de Adão e Eva, ele acarretou em toda a criação. Paulo vai dizer em Romanos de que pelo pecado de um, toda a morte entrou na humanidade, sabe? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, verso 23, de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sabe? Gustavo, onde você quer chegar com isso? A questão é que esse pecado, essa queda, ela foi muito mais profunda do que a gente acha de que é só comer um fruto. Não, o ego de Adão e Eva fizeram a morte entrar em toda a humanidade. E agora todos nós, desde Adão e Eva, estamos recheados num mar de pecaminosidade, num mar de desejos errados. E uma das consequências do pecado é a quebra do propósito da criação. Agora o homem não pode mais se relacionar com Deus por causa do seu pecado. Em pecar, o homem se encontra em falta perante o ideal, perante o propósito ao qual Deus o criou. Dr. Shedd. E o problema é que lembra que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, colocou em nós o seu DNA e agora nós éramos filhos de Deus pela criação. O pecado, a queda, enfraquece, arranha, enfraquece essa imagem e semelhança. E agora nós temos dentro de nós o DNA do pecado, o DNA da morte. Nós somos filhos da ira de Deus e da desobediência. Nós merecemos a morte e o inferno, porque Adão pecou, outros pecaram, o pecado entrou na vida e agora nós vivemos o pecado enraizou-se e agora não há um justo sequer. Claro que a gente vai continuar dizendo nos vídeos sobre como Deus resgatou a humanidade disso, mas a questão é que eu quero que você entenda nesse vídeo que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado. Você é um homem mau. O pecado nos tornou depravados. O pecado gerou degradação ambiental. O pecado é o que causou toda essa destruição, essas guerras, essa poluição, toda essa destruição, feminicídio, homicídio, estupro, por causa do... Nessa hora o meu amigo entrou no quarto e interrompeu o vídeo, né? Aquele momento que Deus usa para testar nossa paciência e domínio próprio. E a questão é que todos pecaram. Todos somos maus por natureza. Desde o ventre da minha mãe, diz o rei Davi, o pecado já habitava em mim, sabe? Então esse coração arrogante, esse coração orgulhoso que muitas vezes habita no coração de tantos cristãos, é que habita na vida de tantos cristãos essa inveja, esses ciúmes, esse ego do eu sou bom, eu sou bom. Não, você é depravado pelo pecado. Você é mau. Sabe? O que eu quero é que muitas vezes eu vejo tanta gente no Instagram postando: ai, porque você é a joia mais rara, ai, porque você é uma maravilha, você é maravilhoso. Cara, Deus te fez assim. Deus te fez bom, mas você foi atrás de intrigas. Você é depravado pela sua natureza pecaminosa, sabe? Você não é a joia mais rara que existe. Você não é um ser humano bom. Você não tem uma natureza boa. Não, o pecado entrou em toda a humanidade. E agora nós somos merecedores do inferno. Nós cometemos crimes contra Deus na eternidade. Nós temos que ir ao inferno pagar pela nossa dívida. A questão é, ou nós vamos ao inferno e pagamos pela nossa dívida, ou alguém faz isso em nosso lugar e nos liberta da nossa maldade. E fica ligado para saber como é que essa história continua. Como será que tem um resgatador? Porque é certo de que somos maus e depravados. Precisamos de alguém que nos salve e de alguém que nos resgate. E quem poderá nos defender?
cara, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Velho, curte aí, comenta e lembre-se sempre de que Jesus é o nosso resgatador. E nos próximos vídeos você vai ver como é que Jesus ele fez para nos resgatar, para nos perdoar e para nos libertar do pecado, da morte, da desobediência. E é isso, cara, compartilhe esse vídeo e lembre-se sempre, velho, eu, você, nós somos maus. Não deixe que o seu coração se ensoberbeça, porque você não tem motivo para isso. Nós somos maus. Ele é bom. Ele é maravilhoso e gracioso, viu? Deus abençoe, é nóis, falou!